Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado. Eu não poderia deixar de estar hoje aqui nessa tribuna e aqui no Senado da República para falar sobre esse assunto que comuniquei da mesa e fiz questão que fosse comunicado pela mesa, desse grave caso de estupro coletivo, de violência contra uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro e também contra uma jovem no Piauí, que foi estuprada por 5 homens. E hoje, exatamente, faz um ano que nós tivemos também um estupro coletivo no Piauí, em que uma das jovens veio a falecer. Então, isso é muito grave, não dá para o Senado da República, para as nossas instituições fecharem os olhos ou ficarem passivos diante disso. Por isso, fiz questão de estar aqui, de registrar da mesa o posicionamento da senadora Vanessa Graziotin e também da senadora Simone Tebet, que respondem nessa casa pela Procuradoria da Mulher e também pela Comissão Mista de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e que nós vamos, sim, além de uma manifestação formal, através de uma nota, vamos formar um grupo de mulheres para acompanhar esses casos e cobrar das autoridades que a apuração seja feita de forma mais rápida possível e a punição também se dê de forma exemplar, para que nós não tenhamos a repetição desses casos. Mas eu queria também, senhor presidente, hoje falar de um tema que acho muito importante e que é consequência das discussões que nós tivemos na semana passada, com a alteração da nossa meta fiscal, aumentando aí o déficit fiscal, e também com as discussões que tivemos sobre as medidas econômicas, financeiras, fiscais que vão ser tomadas pelo presidente interino, Michel Temer. Me preocupa muito, senhor presidente, a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Temos 12, 13 dias desse novo governo que já abalaram as nossas estruturas, por contradição, por situações que nós não esperávamos estar vendo e que vão comprometer a economia brasileira, mas, sobretudo, vão comprometer o direito dos trabalhadores, o direito das pessoas, as conquistas recentes e poucas que tiveram a população brasileira no campo da proteção social. E eu me refiro aqui aos anúncios que foram feitos pelo presidente provisório do país, depois de um golpe cometido contra a presidenta Dilma, que foi afastada por um impeachment que não tinha razão de ser, porque não encontrava respaldo na Constituição e na legislação brasileira. Então, hoje nós temos um governo provisório, sem legitimidade e que está fazendo tudo ao contrário do que disse que ia fazer. Bom, nós aprovamos, nós não, né? Nosso voto foi contrário, mas o Congresso Nacional aprovou, na quarta-feira, a proposta de alteração da meta fiscal, aprovando, proporcionando um déficit de 170 bilhões de reais no orçamento público da União. 170 bilhões de reais. E tentou-se nessa discussão da aprovação desse déficit dizer que a responsabilidade era da presidenta Dilma, que entregou o país quebrado, que acabou com as finanças públicas brasileiras e que esse déficit era necessário vir a público e ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque era uma forma realista de ver as contas públicas e que a presidenta Dilma até então não tinha deixado isso acontecer por uma série de subterfúgios, inclusive as ditas pedaladas, um dos motivos pelas quais ela foi afastada nesse processo fajuta de impeachment. Pois bem, não é verdade, porque no ano passado, quando a presidenta Dilma encaminhou ao Congresso Nacional, em outubro de 2015, o projeto de lei orçamentária para 2016, senhor presidente, ela encaminhou esse projeto de lei com um déficit. Ela disse, olha, as receitas estão menores que as despesas, nós não vamos ter condições de fazer uma economia para pagar o serviço da dívida. Não era nem que as receitas estavam menores, as receitas estavam diminuindo, não teria condições de fazer economia para pagar o serviço da dívida, e ela apresentou ao Congresso Nacional um orçamento com déficit. Dizendo, nós vamos ter um déficit e, portanto, o Brasil tem que saber, o Congresso Nacional tem que saber e nós vamos administrar. O que fez esse Congresso Nacional? Devolveu o projeto de lei orçamentária à presidenta e disse que não aceitaria que viesse para cá um orçamento com déficit.
Bom, então a tentativa da presidenta Dilma de fazer com que as coisas viessem aqui de forma clara, de fazer com que as coisas viessem para esse Congresso de maneira realista, mostrando os problemas que a gente tinha e pedindo ao Congresso Nacional um auxílio para poder resolver a situação, não logrou êxito. Pois bem, a presidenta refez o orçamento, refez a avaliação das receitas e enviou, então, o orçamento com um superávit. Não um superávit grande, um pequeno superávit para pagar parte dos serviços da dívida. Ocorre que, já logo no início de 2016, a avaliação do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento foi de que as receitas iriam ter frustração, ou seja, nós não teríamos aquela receita que foi prevista e foi enviada ao Congresso Nacional, até por determinação desse Congresso, que não quis aceitar o orçamento com déficit, aquelas receitas não iriam se realizar e, portanto, nós não iríamos ter um resultado primário superavitário, mas nós íamos ter um resultado deficitário. O que fez, então, a presidenta? Mandou um projeto de lei no início de março deste ano, de 2016, ao Congresso Nacional, pedindo autorização para que aquele superávit das contas do orçamento foi enviado ao orçamento pudesse se transformar num déficit. E, na época, o cálculo enviado ao Congresso Nacional foi de um déficit de 96,7 bilhões. A presidenta justificava isso com a frustração de receita, ou seja, como a economia estava numa situação difícil, a receita prevista não ia se realizar. Também justificava isso com o crescimento de despesas, que são despesas que nós não temos condições de cortar, porque são despesas legalmente instituídas. Temos aí as despesas de educação, de saúde, o salário mínimo, a previdência que tem vinculação ao salário mínimo. Então, nós não podemos cortar essas despesas, temos que pagar. E mais, e dizia o seguinte: como a economia está numa situação difícil, nós avaliamos que o Estado brasileiro não pode deixar de fazer investimentos e também não pode deixar de aportar recursos em programas sociais para proteger a sua população, né? Já que nós estamos com um índice de desemprego maior do que nós tivemos em anos anteriores. Então, ela propôs, além das despesas fixas que aumentaram, da frustração de receita, um conjunto de outras despesas que avaliou serem importantes para ajudar o país a retomar o seu desenvolvimento econômico. Então, estava lá, Minha Casa Minha Vida, obras do PAC, aumento de recurso no SUS, no Sistema Único de Saúde. Pois bem, fez isso de maneira detalhada, mostrando cada situação e onde esse dinheiro do déficit, né, iria ser utilizado. E mandou no início de março. Esse projeto da presidenta está desde o início de março parado na comissão, estava parado na comissão até quarta-feira dessa semana, parado na comissão mista de orçamento. O Congresso Nacional sequer nomeou os membros da comissão mista de orçamento para que pudessem avaliar o projeto enviado pela presidenta Dilma e pudessem, assim, além de avaliar, votar e ajudar a termos uma solução para a nossa economia e uma solução para as contas públicas, já que nós precisávamos aprovar esse projeto para pagar fornecedores, para colocar recursos em programas sociais, para garantir que projetos do governo andassem. Mas isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque nós estávamos com um processo de impeachment iniciado no Congresso, na Câmara dos Deputados e que depois veio para o Senado da República, e queria-se que esse processo de impeachment tivesse um resultado positivo no sentido de afastar a presidenta Dilma. Por isso, nada foi feito nem por parte da Câmara, nem por parte do Senado, nada foi feito para se discutir e para votar aquele projeto. E o governo teve que ficar, sim, com as suas contas travadas, sem pagar fornecedor, com problemas, inclusive, para funcionamento dos seus programas. Por quê? Porque a visão maior do Congresso Nacional era afastar a presidenta através de um processo de impeachment fajuto, volto a dizer, fajuto, golpista, que não tinha base constitucional. Pois bem, conseguiu-se afastar a presidenta Dilma. Qual foi a primeira ação do governo interino golpista para poder se viabilizar? Foi enviar um projeto de lei
de novo para o Congresso Nacional, fazendo um adendo àquele projeto de lei enviado em março pela presidenta, aumentando o déficit de 96,7 para 170 bilhões de reais, quase o dobro, de 96,7 para 170 bilhões de reais, quase o dobro do déficit previsto em março de 2016. E é muito interessante porque quem enviou esse projeto, o governo interino golpista do vice-presidente Michel Temer, é exatamente quem criticava a presidenta Dilma pelas pedaladas fiscais, quem criticava a presidenta Dilma por não cumprir meta de resultado primário e superavitário, que dizia que a presidenta Dilma tinha descontrole nas contas públicas. Pois bem, foi exatamente este grupo, dirigido pelo vice-presidente Michel Temer, presidente interino, que enviou esse projeto. E quem o defendeu na casa, na quarta-feira, quem o defendeu na terça, quem o defendeu na quarta, foram exatamente a base aliada agora, que era oposição ao governo da presidenta Dilma, o PSDB, o PMDB, os partidos que sempre falaram em responsabilidade fiscal. E sabe qual foi o principal argumento para fazer essa defesa? Que isso era realista do ponto de vista fiscal, que era responsável, porque mostrava à população brasileira que realmente tinha um déficit, ou que tinha uma herança maldita, deixada pela presidenta Dilma. É de um oportunismo político imenso isso que fizeram, porque a presidenta já tinha falado lá atrás, em outubro de 2015, que nós íamos ter déficit no orçamento, e esse Congresso não aceitou, não quis receber o orçamento, devolveu para a presidenta fazer a correção. E aí, nessa semana, na quarta-feira, aprova um aumento maior no déficit sob o argumento de que se é responsável fiscalmente porque está trabalhando com transparência fiscal. Ora, façam o favor, é muita hipocrisia fazer uma coisa dessas, é muita hipocrisia usar um argumento desses. Sabe por que aumentaram esse déficit? Porque não quiseram fazer nenhum ajuste nas contas orçamentárias de curto prazo. Não quiseram enfrentar no Congresso Nacional a discussão do aumento de receita, com aumento de impostos, porque isso vai precisar ser feito. Também não quiseram aqui discutir aonde que teria que se cortar despesas que não aquelas que agora está se pretendendo cortar da área social. Não quiseram ter nenhum esforço. Mas mais do que isso, fizeram esse ajuste para um déficit maior porque tinham uma conta para pagar, a conta do impeachment. Ou os senhores acham que esse impeachment foi aprovado de forma fácil, que não teve negociação, que não teve nenhuma troca? Não é verdade. Foi muita negociação feita para convencer deputados, para convencer senadores a aprovar o afastamento da presidenta Dilma. E, obviamente, isso levou em consideração negociações em relação a verbas públicas, ao orçamento, a liberação de recursos, a pagamento de emendas. É isso que aconteceu. Então, o governo interino golpista do vice-presidente Michel Temer resolveu aumentar o déficit de 96,7 para 170 bilhões de reais. Logo o grupo dele, que sempre questionou a presidenta Dilma em termos de responsabilidade com o orçamento público. Bom, depois disso feito, o que fez o governo interino e golpista do vice-presidente Michel Temer? Reuniu seus ministros da área econômica e disse: agora nós vamos apresentar aqui as medidas para uma reforma fiscal estrutural. Nós não queremos cortar despesas de curto prazo, nós queremos mexer na estrutura do orçamento para viabilizar as finanças públicas. E viabilizar as finanças públicas para quê? Para pagar os serviços da dívida, para pagar os juros da dívida, para que a gente tenha uma dívida bem pequenininha em relação ao nosso produto interno bruto e para que isso dê credibilidade ao país no exterior, para que os fundos externos que trabalham no mercado financeiro venham aqui fazer seus investimentos e tenham uma remuneração bem gordinha com os juros atuais que nós temos da taxa Selic, que é a referência de remuneração do nosso mercado.
É isso que está acontecendo. E aí, quais são as medidas que foram feitas, que foram divulgadas pelo governo provisório? São medidas que mexem diretamente nos direitos dos trabalhadores. Vamos começar pela reforma previdenciária. A reforma previdenciária, que, aliás, nós já tínhamos crítica quando a própria presidenta Dilma falou que era necessária fazê-lo, nós já tínhamos crítica, vem numa versão piorada. A questão da idade mínima, que a priori pode parecer correta e justa. Afinal, ninguém pode se aposentar tão cedo, precisamos de uma idade mínima para aposentadoria. 65 anos poderia ser uma boa idade. Poderia, se nós não tivéssemos tantas diferenças de trabalho no Brasil. Se nós não tivéssemos diferença entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem, porque se quer colocar uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres, para trabalhadores do campo e da cidade, para trabalhadores braçais e intelectuais. Aí eu pergunto, onde é que está a justiça disso? Aonde que se discutiu que nós temos que tratar as situações diferentes, de forma diferente, para exatamente ter uma justiça social? Não se discutiu, apenas se vem com um argumento raso e fácil de que, se colocar uma idade mínima, vamos resolver um problema do déficit na Previdência. Não se falou de uma outra solução que querem dar, mas que está embutida no momento em que eles dizem, e aí afeta a Previdência, por isso que estou falando disso agora, no momento que eles dizem que tem que ter um teto para a despesa pública, que é a desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários. Os senhores sabem que hoje quase 80% dos benefícios previdenciários são benefícios de um salário mínimo. E o salário mínimo hoje tem correção real, ou seja, a inflação e mais uma correção para não perder o poder de compra. Isso teve um efeito muito importante na economia brasileira e muito importante na proteção da maioria pobre do Brasil, que é quem ganha um salário mínimo na Previdência. Aliás, não é só quem contribuiu para a Previdência aposentado, mas nós também temos aí os benefícios de prestação continuada, que são fundamentais, os benefícios da aposentadoria compulsória, mesmo para aqueles que não conseguiram contribuir e que são pobres, têm uma renda menor. Esse sistema da Previdência, que incorporou mais de 30 milhões de pessoas nos últimos 13 anos, ele foi fundamental para que a gente tivesse um pouco de justiça social no país recentemente, dando renda ou garantindo que a renda dos mais pobres não tivesse um encurtamento. Pois bem, se nós retirarmos o reajuste real do salário mínimo da Previdência, nós vamos estar devolvendo milhares de pessoas, não à pobreza, porque ainda temos pobreza no país, mas à miséria. A troco do quê? A troco de fazer economia para pagar o serviço da dívida, para mostrar que nós temos uma dívida baixa em relação ao nosso produto interno bruto e para facilitar o investimento de fundos estrangeiros que vêm para o Brasil. Para grandes investimentos? Não. Para grande especulação financeira. Então, é isso que está em jogo. Essa política fiscalista que vai mexer na Previdência é uma política que vai fazer os pobres pagar a conta dos ricos. É uma política que vai fazer os pobres perderem os seus direitos. E não adianta falar que isso é fundamental para o equilíbrio do orçamento, porque na limitação de despesas que nós vamos ter no orçamento daqui para frente, que eu quero falar, nós não vamos ter limite, por exemplo, para a incidência de juros sobre a dívida. E por que nós não vamos ter? Os juros não são uma despesa? Os juros são despesa, sim, mas aí não, aí o mercado tem que resolver. É absurdo o que nós estamos vivendo no país, senhor presidente, em relação à retirada de direitos. Ou seja, faz-se uma expansão fiscal sem precedentes no ano de 2016, aumentando o déficit para 170 bi, portanto, pagando todas as contas mais emergenciais e principalmente aquelas decorrentes do impeachment, do afastamento da presidenta, e, na sequência, coloca um plano para o Brasil, que se diz que é estrutural, para reduzir as despesas orçamentárias, que afeta principalmente o direito dos mais pobres. E aí vem uma outra ação que vai ter também impacto muito grande e que a priori parece correta,
parece boa, que é limitar as despesas do orçamento à variação da inflação de cada ano. Limitar as despesas do orçamento à variação da inflação. Ou seja, o meu orçamento em 2017 não vai poder ser maior em termos de valores do que aquele valor que foi em 2016 reajustado pela inflação. Parece bom isso, não é? Parece equilibrado, mas não é. E sabe por que não é? Porque nós não podemos tratar o orçamento público dessa forma. E sabe por que não é? Porque a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, já determinou que algumas áreas têm que ter prioridade para investimentos do Estado. E são elas a saúde, a educação e a área de assistência social. E aí, o que fez a Constituição? Delimitou um percentual da receita que nós temos na arrecadação, não só da União, mas também de estados e municípios para essas áreas. O que vai acontecer se nós tivermos, por exemplo, um limite pela inflação? Digamos que o nosso país consiga um crescimento econômico de 2016 para 2017. Nós vamos ter, com esse crescimento econômico, um aumento das nossas receitas e das nossas arrecadações. Pois bem, a educação e a saúde vão receber uma proporção, que é definida pela Constituição Federal, uma proporção dessa arrecadação. Então, se a arrecadação subir 10%, nós vamos ter uma proporção de recursos para a saúde e para a educação maiores em 10%. Também para a área de assistência social. Agora, se esse Congresso aprovar a medida do presidente Temer, que vem para cá, uma lei ordinária, dizendo que o orçamento só pode ser reajustado pela inflação, se a inflação for menor que a variação do crescimento econômico, nós não vamos poder crescer a verba da saúde e da educação na proporção que crescer a receita, mas tão somente no limite que crescer a inflação. O que vai acontecer com a diferença do dinheiro? Vai para onde? Vai para pagar os juros, vai para pagar serviço da dívida. É isso que está colocado, porque para juros e para serviço da dívida não tem limite. É para pagar, é para fazer o reequilíbrio, é para dizer que a dívida tem que ser baixa. A dívida brasileira, em termos líquidos, em relação ao nosso produto interno bruto, estava em 36%. Com essa medida que tomaram na quarta-feira de aumentar o déficit para 170 bi, deve ir para a faixa de 40%. A dívida bruta, que estava na faixa de 66%, deve ir para a faixa de 70%. Nós podemos dizer alta? É razoável. Não é alta, nós temos países em que o endividamento é o dobro do produto interno bruto. Claro que ninguém quer uma dívida que extrapole. Agora, ter dívida é normal numa economia capitalista. Aliás, nós, como pessoas físicas, como famílias, temos dívidas. Por que o Estado brasileiro não pode ter dívida? Até porque, para fazer investimentos, precisa que ela aconteça. Agora, o que não pode é achar que as dívidas têm que ser bem baixinhas para que o país tenha credibilidade, para que os investimentos estrangeiros aqui aconteçam numa maior monta, mas não investimentos estrangeiros produtivos, investimentos estrangeiros especulativos, porque é com isso que nós estamos apostando. Nós vamos fazer um ajuste no orçamento público, vamos diminuir os nossos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social, vamos mexer na previdência social, para dizer que teremos um equilíbrio financeiro e orçamentário, para dizer para os grandes apostadores do mercado financeiro, venham para o Brasil, coloquem seu dinheiro aqui, porque a remuneração é boa, afinal a taxa de juros está alta e parece-me que não há nenhuma tendência em que ela vá cair. E aí nós vamos garantir o pagamento. O Brasil vai ser um país que vai garantir todos os investimentos que forem feitos aqui. E eu não estou falando de investimento produtivo, estou falando de investimento especulativo. Uma outra medida também bizarra é a medida de que o BNDES deve devolver aos cofres da União, ao Tesouro Nacional, 100 bilhões de reais. Bom, o BNDES é um banco público, é um banco de fomento. O que é um banco de fomento? É um banco que tem recursos para emprestar para a área privada dinheiro para que a produção possa acontecer no nosso país.
E o BNDES empresta para grandes, pequenas, para médias empresas. E quem faz aporte de recursos no BNDES é o Tesouro Nacional, que é o seu principal financiador. Pois bem, o Tesouro Nacional faz os aportes, o BNDES empresta esses recursos com juro mais barato para ajudar a produção nacional. E quando o BNDES recebe esse pagamento de volta, quando faz a apuração nos seus balanços, ele distribui seus juros, seus dividendos com o governo federal, que é o seu principal aportador. À medida que o vice-presidente interino golpista quer colocar em prática, não é esperar o recebimento dos dividendos por parte do BNDES, é que o BNDES devolva adiante uma receita ou um recurso que foi colocado nele pelo Tesouro Nacional de forma mais rápida e antes de fechar o seu balanço e a sua apuração, que é no final do ano, para fazer o pagamento dos dividendos. E é interessante isso porque essa situação se configura pela lei da responsabilidade fiscal, o que eles configuraram para a presidenta Dilma das chamadas pedaladas fiscais. Porque disseram que a presidenta Dilma fez pedalada fiscal ao não pagar os bancos públicos no momento em que eles pagaram programas sociais que administravam. Só que com essa medida, o presidente Michel Temer, o presidente interino, com essa medida, quer que o banco devolva ao Tesouro Nacional recursos antes de apurar se o Tesouro tem direito a receber lucros e dividendos. Então, é uma pedalada ao contrário e que, pela lei de responsabilidade fiscal, caracteriza a operação de crédito. Essa caracteriza a operação de crédito. Está descrita lá, que caracteriza, porque é um adiantamento de receita feita por um banco público. É muito engraçado, porque essa turma que assumiu o poder, essa turma que está aí no comando interino do país, que criticou a presidenta Dilma, que fez com que o impeachment acontecesse aqui, esse impeachment fajuto, que disse que ela não tinha responsabilidade fiscal, que agora vem propor formalmente uma pedalada fiscal. Aumentaram o déficit e vem propor uma pedalada. E, além de propor a pedalada, vão retirar do BNDES recursos que poderiam estar sendo investidos na produção brasileira, em operações de crédito para pequenas, para microempresas, para ajudar nesse momento de crise. Porque no momento de crise como nós estamos vivendo, e é uma crise que não tem impacto só no Brasil, uma crise mundial, e o Brasil faz parte desse contexto, no momento de crise como esse, é errado fazermos contenção, segurar recursos. É errado uma política de austeridade. Nós precisamos colocar dinheiro no mercado para que a gente pudesse ter mais produção, portanto, gerar emprego, melhorar o consumo e criar um círculo virtuoso. Mas não, está se fazendo exatamente ao contrário. Vai retirar dinheiro do BNDES para colocar no Tesouro, para pagar juros, para pagar serviços da dívida, para dizer que tem o equilíbrio orçamentário. E, junto com isso, vai retirar dinheiro de programas sociais e do direito dos trabalhadores. A questão do Fundo Soberano é outra proposta para ajudar no equilíbrio financeiro e orçamentário. Agora, essa está ligada a uma situação muito mais crítica, que é acabar com o sistema de partilha do pré-sal. Nós tivemos essa discussão aqui no Senado da República, infelizmente perdemos, porque foi flexibilizado o sistema, ou seja, querem que a exploração do pré-sal se dê única e exclusivamente pela modalidade de concessão. Eu faço uma licitação do campo de óleo do pré-sal, quem ganhar essa licitação, a empresa privada que ganhar, vai ficar com todo o óleo que tiver ali, vai pagar só a parte da licitação. Obrigada. Vai pagar só a parte da licitação, ou seja, do que vai oferecer pelo campo de petróleo, e todo o óleo vai ficar com a empresa privada. Não vamos nos esquecer que o pré-sal é a maior reserva petrolífera que foi descoberta no mundo nos últimos tempos. O que era o sistema de partilha? Parte desse óleo ficava com a União, com o governo federal.
Ou seja, quem fazia a licitação, a empresa privada, fazia junto com a Petrobras e dividia. Então, se uma quantidade maior de óleo fosse encontrada, não iria ficar só com a empresa privada, iria ficar também com a empresa estatal. E nós teríamos, a partir daí, um fundo, que é o Fundo Soberano, que receberia, já estava recebendo, recursos para que a gente pudesse guardar para situações futuras, seja para momentos de crise em que a gente precisasse usar o Fundo Soberano, ou seja, para investimentos que fossem importantes. Então, o que está fazendo o governo do vice-presidente interino, esse governo golpista do vice-presidente Michel Temer? Vai fazer com que aquele projeto que foi aprovado aqui no Senado, que flexibiliza o sistema de partilha, seja aprovado na Câmara, deixando o pré-sal apenas para concessão simples, e ele vai acabar com esse fundo soberano, porque, segundo ele, a partir daí não vai mais ter recursos, como a Petrobras não vai participar, o governo não vai participar, não vai ter mais recursos para integrar o fundo soberano, como estava determinado na forma em que era feito o processo de partilha, de exploração dos recursos do pré-sal. Nesse fundo tem cerca de 2 bilhões de reais. Para onde vão colocar esse dinheiro? Para dentro do orçamento. Para quê? Vão usar esse dinheiro para programas sociais, para investimentos? Não. Vão usar esse dinheiro para pagar serviço da dívida, para fazer superávit primário no ano de 2017. Então, senhor presidente, senhores parlamentares, quem está nos ouvindo, o que nós vamos ter a partir de agora é um desmonte do estado de bem-estar social do Brasil, que, aliás, foi recentemente conquistado. Iniciou-se com a Constituição de 1988 e teve um aprofundamento nesses últimos 13 anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós não precisávamos fazer isso. A política que estava sendo desenvolvida pela presidenta Dilma, de trazer ao Congresso um déficit menor, de fazer medidas de curto prazo para o equilíbrio das finanças públicas, era algo que podia responder a esse momento crítico. Não iríamos pagar o serviço da dívida todo, não iríamos fazer superávit de curto prazo, mas também não iríamos deixar na miséria parte considerável do povo brasileiro. Iríamos garantir os programas sociais, os projetos que ajudam a população em momentos de dificuldade. Agora não. Agora vão mexer com recursos da educação, vão mexer com recursos da saúde, vão mexer com recursos da assistência social e, não tenham dúvidas, vão mexer no sistema de proteção, que inclusive tem o Bolsa Família como um dos seus pilares, vão mexer na Previdência e vão interromper programas importantes, que são programas de investimento que possibilitariam geração de emprego e movimentação da economia, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida. Aliás, antes de sair, a presidenta Dilma tinha deixado contratado um número de casas para fazer em parceria com as entidades, com os movimentos sociais, numa modalidade diferenciada. Essa foi a primeira a ser suspensa, até porque esse governo não é dado a fazer articulação com a sociedade civil organizada. Foi suspensa. E agora, na semana passada, a área econômica também apresentou a proposta de suspensão de todas as contratações do Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa que foi fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Não só fundamental porque dá condições das pessoas de baixa renda ter acesso à casa, a pagar uma prestação mais barata, poder entrar num sistema de financiamento, o que é essencial para a proteção da família, quer dizer, você ter a casa própria. Mas foi um programa importante para o desenvolvimento da economia, porque mexeu com obras em todos os municípios brasileiros. Ajudou a contratação da mão de obra, ajudou na comercialização de material de construção, na economia local. E é esse programa que agora vai ser parado, vai ser suspenso, porque, segundo o governo, não dá para usar os subsídios do FGTS. Nós não podemos usar também os recursos do orçamento da União, porque temos que fazer economia. Eu fico perguntando como que nós vamos recuperar a economia brasileira com essas medidas drásticas que estão sendo tomadas. Eu não consigo entender como que nós vamos fazer com que a economia tenha circulação, que volte o emprego. Não.
E essas medidas são única e exclusivamente para ajudar, para viabilizar, para melhorar a situação do mercado financeiro brasileiro e mundial. Infelizmente é isso. Nós estamos entrando de novo num ciclo vicioso e que vai estourar em cima da parte mais fraca da sociedade, que é a maioria do povo brasileiro e a maioria pobre da população brasileira. Então, eu queria dizer, senhores senadores e senhoras senadoras, dizer ao povo brasileiro que está nos ouvindo que é lamentável o que nós estamos assistindo. Quando lá atrás nós dizíamos que esse impeachment era um golpe, que um governo interino seria um governo golpista, posto que não tinha legitimidade, nós estávamos nos referindo exatamente a isso. Não só por ser um processo viciado, porque não tem crime cometido pela presidenta Dilma, isso está mais do que provado. Aliás, a opinião pública internacional tem reiterado essa avaliação, não tem crime sobre a presidenta, cometido pela presidenta Dilma, mas fez seu afastamento. É um golpe porque se quer implantar um programa que não foi aprovado nas urnas em 2014. Um programa que não está espelhado na Constituição Federal de 1988. Um programa que é contrário ao que a maioria da população brasileira tem decidido nas últimas eleições desse país. Está se substituindo um programa de desenvolvimento da economia com inclusão social por um programa liberal. Essa é uma situação muito triste para a realidade que o Brasil vive e que vai causar muitos danos à população brasileira. Além disso, dizíamos também naquela época e denunciávamos que uma das outras justificativas para esse processo de impeachment era exatamente voltarmos a uma situação anterior a todo esse processo de apuração de denúncias que nós estamos vivendo no país. E isso ficou claro, muito claro, no vazamento de conversas que foram divulgadas na terça-feira, na segunda e terça-feira dessa semana, em que um senador da República, então ministro do Planejamento, senador Romero Jucá, fala de forma clara que, sem afastar a presidenta Dilma, não teria como ter uma limitação à Operação Lava Jato. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre um golpe dado em cima da Constituição, dos direitos, e um golpe dado em cima das instituições democráticas, e um golpe dado em cima das apurações que estão sendo feitas nesse país. Lamento muito que tenhamos chegado a essa situação. Por isso, a necessidade de nós resistirmos. Por isso, a importância de brigarmos nessa comissão do impeachment do Senado para revertermos o impeachment da presidenta Dilma. Às vezes, as pessoas me passam mensagem no Facebook, no Twitter, dizendo: mas, senadora, a senhora defende tanto a presidenta, defende tanto a Dilma e esquece de falar sobre as questões do Estado do Paraná ou defender programas e projetos para o desenvolvimento do Brasil. Não é isso. Se eu defendo a presidenta Dilma e defendo para que a gente reverta essa situação do impeachment, é porque eu estou defendendo um programa e um projeto de desenvolvimento desse país. Eu estou defendendo Minha Casa Minha Vida, que só no meu estado construiu mais de 300 mil casas. Eu estou defendendo o Bolsa Família, que tirou milhões da miséria. Eu estou defendendo o sistema de previdência, que fez a inclusão de muitas pessoas e que hoje dá garantias de ter renda, uma renda mínima digna para essas pessoas sobreviverem. Eu estou defendendo os recursos para a educação, para que a gente continue com as nossas instituições públicas de ensino, para que a gente continue com o investimento nas creches, para que a gente continue com investimentos em escola de qualidade. Eu estou defendendo as políticas de saúde, para que o SUS não perca recurso, para que ele continue no orçamento da União do tamanho que ele está ou maior do que ele está, para que a gente continue com o programa dos Mais Médicos. É isso que eu estou defendendo. A presidenta Dilma simboliza isso, simboliza conquistas do nosso país. Por isso, a importância da população brasileira ter claro, saber o que está acontecendo, que o afastamento da presidenta Dilma não é um afastamento porque nós temos uma crise econômica, não é um afastamento porque se cometeu atos de corrupção no seu governo. Não, é um afastamento para desmontar
o Estado de proteção social que recentemente nós conseguimos construir e é uma ofensa ao Estado democrático de direito. E é principalmente voltado para o interesse do mercado financeiro. É importante deixar isso registrado e é isso que nós vamos falar daqui para frente, mostrar ao povo brasileiro o que está se fazendo através desse governo interino e golpista. Muito obrigada, senhor presidente.